A aula vai começar em instantes. Bem-vindos! E vamos para a fundamentação de versificação, verso, metro e as sílabas poéticas. Afinal, a gente está aqui falando de poema, poesia, terceto, versos, mas o que é um verso? O verso vai ser aquela unidade rítmica e sonora do poema, que corresponde a cada linha, né? Então, meu poema está ali estruturado, né? Cada linhazinha eu tenho algo escrito. Então, vocês vão perceber que, né, no poema, ele não vai até o final da linha, né? Ele é menor. Então, cada linha daquele poema é chamado de verso, que é cada unidade rítmica, o quê? Ou seja, cada unidade, cada linha que possui um ritmo, né, um som, né, uma unidade sonora, eu chamo aquilo de verso, né? Então, ele vai ser formado por um conjunto de sílabas poéticas. Por que trabalhar com essa questão das sílabas poéticas? Porque a gente vai classificar. E aí, para eu classificar, eu preciso saber a quantidade de sílabas poéticas que eu tenho para dizer se ele é monossílabo, dissílabo, trissílabo, que a gente já vai ver agora mesmo. Seguindo nessa linha, tem o verso, agora o metro, né? O metro é o que? É a medida do verso determinada pela contagem das sílabas poéticas, né? A contagem ela é feita apenas até a última sílaba tônica do verso. Então, isso é muito interessante, né? E essa medida, né, essa contagem, na verdade, das sílabas poéticas, ela tem um nome, que é esse nome que vai aparecer na sua prova, que é escansão. Então, quando ele pergunta para vocês, né, em relação à contagem das sílabas poéticas, muitas das vezes ele não vai te perguntar isso, porque vai parecer simples, né? Então, ele vai pedir a escansão daquele verso, ou a escansão daquela parte do texto, a escansão, né, de uma estrofe, a escansão do poema inteiro já é mais difícil. Então, ele vai trabalhar com a palavra escansão, mas saibam, escansão nada mais é do que a contagem de sílabas poéticas. E essa contagem das sílabas poéticas tem duas coisas que vocês têm que ter cuidado. Primeiro, eu não conto até o final da sílaba. Eu paro, eu analiso a última palavra do meu verso. A última palavra do meu verso, fiz a separação silábica. Qual que é a sílaba tônica? O que é a sílaba tônica? A sílaba mais forte da minha palavra. A sílaba tônica eu paro a contagem ali. Então, se na minha palavra, a minha sílaba tônica for a primeira, eu paro de contar na primeira. Aquelas duas outras sílabas que eu tiver, três outras sílabas que eu tiver na palavra, não importa, vai ser jogado fora. Eu vou parar de contar ali naquela primeira, porque ela é a minha sílaba tônica, certo? Além disso, para eu fazer essa contagem, tem uma outra situação em que eu vou contar duas sílabas como se fosse uma só, que é quando ocorre a elisão, né, que é o que nós iremos ver agora. A sílaba poética ela difere da gramatical por se basear na emissão sonora, na audição. Então, inicialmente, vocês podem fazer a separação, né, da sílaba poética, assim como você faz a separação das sílabas normais. Porém, você vai ter que vir fazendo análise se tem alguma situação em que eu tenho uma elisão, em decorrência do que? Da minha sonoridade. Porque eu separo a sílaba poética através das rimas, dos sons, da sonoridade, da audição, e não simplesmente, né, da fala de cada palavra isolada. Porque o meu verso ele não é nada com uma palavra isolada, ele é o conjunto da sonoridade daquelas palavras. Então, primeiro, né, a elisão, que é o que eu estou falando com vocês, também tem um outro nome, pode ser chamado de sinalefa. Ocorre quando se junta a vogal, né, final de uma palavra com a vogal inicial de uma outra palavra seguinte, né? Aí eu vou ter uma única sílaba poética. Por exemplo, aguardente, né, termina com A e começa com A, né? Então, nesse caso, essas duas sílabas, né, a última sílaba e a primeira, elas vão contar como uma sílaba só, uma única sílaba poética. Eu contaria duas palavras separadas na divisão de sílabas normais, né, e cada uma, né, duas sílabas, três sílabas aqui, mas quando eu falo de sílabas poéticas, nesse caso eu vou juntar. Então, o que eu teria, né, de duas com mais três, cinco, né, o que eu teria de 5 sílabas, na sílaba poética vai ser resumida a 4, porque uma delas vai juntar e vai virar uma sílaba só na contagem. E o hiato?
né, ele pode alterar a medida dependendo da pronúncia e da intenção do poeta. O hiato tem que ter cuidado, porque vai depender literalmente de cada palavra, de como eu pronuncio. Se na pronúncia, na audição, elas saírem juntas, eu vou contabilizar como uma sílaba só. Se sair separado na audição, aí eu contabilizo separadamente. Né? Então, ao contrário da contagem de sílabas normais, em que ocorreu o hiato, né, minha vogal ficou sozinha, ela vai contar como uma sílaba só, no caso da sílaba poética vai depender. Se na hora que eu falo, né, ela entra no ritmo junto com outra, né, com a sílaba anterior ou posterior, eu vou contabilizá-la como uma só. Mas se na hora que ela é falada dentro do poema, dentro da canção, ela não se une, né, à outra, ela é enfatizada separadamente, aí eu vou mantê-la, né, numa contagem separada. Mas, na maioria das vezes, os hiatos, né, eles irão se juntar ou com a sílaba anterior ou com a sílaba posterior na contagem da sílaba poética. Porque para o ritmo, né, para a rima, para transformar ali na sonoridade, normalmente, né, eu preciso juntar essa vogal ali com outras para ter um ritmo melhor. Então, pouquíssimas vezes vocês vão ver situações do hiato ficando separado também na contagem da sílaba poética. E aí a classificação, então, fiz, né, todo esse trabalho de separação de sílabas poéticas. E aí eu vou classificar. Se eu tiver uma única sílaba, monossílabo. 2 sílabas, dissílabo. 3, trissílabo. 4, tetrassílabo. 5, pentassílabo. Também pode ser chamado de redondilha menor, que é normalmente como vem na prova de vocês, ao invés de pentassílabo, principalmente para confundir dentro das alternativas. O hexassílabo, né, 6 sílabas, e o heptassílabo, 7 sílabas, que também pode ser chamado de redondilha maior. Né, justamente costuma ser trabalhado mais dentro de redondilha para trazer essa confusão de conceitos nas alternativas de vocês. E aí, separei as sílabas, classifiquei quantas sílabas. Acabou? Não. Também posso classificar pelo tipo de verso. Né? Então, quando eu tenho ali a quantidade de versos que eu tiver, tenho 3 versos, vou classificar como o quê? Terceto, né? O caso do haikai que nós vimos. Tenho ali 4 versos, quarteto, né? Que é inclusive o que nós vimos aqui, ó, no soneto. Qual que é a forma fixa do soneto? 14 versos, sendo 2 quartetos e 2 tercetos. Né? Então, a junção, né, dessas minhas unidades, desses meus versos, também encontra, né, uma classificação. Rima e a estrofação, né? Como a gente agrupa esses sons e esses versos? A gente está aqui falando da rima, falei dos versos, da classificação dos versos, falei da classificação das sílabas poéticas, mas a gente tem também uma esquematização dos meus tipos de sílabas e das minhas estrofes. Né? Então, quando eu tenho, por exemplo, o que a gente chama de AABB, né? Os versos eles rimam de 2 a 2. E essa estrutura de AABB, ela é chamada de rima emparelhada. Então, toda vez que vocês ouvirem rima emparelhada, significa, né, que eles rimam de 2 a 2 consecutivamente, que é o que acontece aqui no soneto, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Então, ele vai rimando de 2 em 2. Né? Então, eu tenho uma rima emparelhada. Quando eu tenho uma rima cruzada, é porque literalmente ela se cruza, né? Pode ser chamada de rima cruzada ou rima alternada. Ao invés de eu ter 2, 2 consecutivamente, eu vou ter AB, AB. Por exemplo, um quarteto e um terceto, um quarteto e um terceto. Né? Eles vão alternando entre si. Além disso, interpolada já vai ser aqui, eu tenho as extremidades e os meios juntos. Então, seria o ABBA, né? Então, nesse ABBA, eu teria, por exemplo, um quarteto, terceto, terceto, quarteto, né? Porque as extremidades vão ser iguais e os meios vão ser iguais. E a misturada é a livre, né? São os meus versos livres
que não tem uma definição, não tem uma combinação pré-definida, né? Ele não tem nada pré-estabelecido. É livre para eu combinar da maneira como eu quiser. E aí, como eu estava falando com vocês, tenho 2 versos, dístico, 3, terceto, 4, quarteto ou quadra, 5, quintilho, 6, sextilho, 7, sétima, 8, oitava e 10, décima. Né? Então, tirando o quinto, sexto, que tem e o segundo, que tem um nome um pouco mais diferente, os outros, né, vai seguindo basicamente os nomes, né, dos nossos números ordinais. Pessoal, um recado importante para vocês. O ritmo e a forma literária, eles resultam da soma da rima, metro e estrofe. Né? Aí que eu vou ter um padrão para corresponder às expectativas sonoras do leitor. Então, se eu não tiver eu não vou conseguir esse conjunto. Né? Ele não vai ter uma forma literária de ritmo num todo, porque eu perdi um deles, o ritmo não vai conseguir ser composto, certo? Então, o ritmo, ele é a junção disso tudo, né? Da rima, do metro e, né, da estrofe. Certo? A gente fechou, então, o gênero épico. A gente vai, daqui a pouquinho, trabalhar agora o gênero narrativo. Unidos Educação agradece. Obrigado por assistir, siga nossas redes sociais. E visite o site nidos.storiestudio.com.br. Até mais!